Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje chamou-me a atenção o modo como Jesus se dirigiu aos seus discípulos no Evangelho da Missa. Disse-lhe Jesus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus estava a falar para pessoas que o conheciam e que o seguiam. E talvez dissesse estas palavras porque alguns admiravam Jesus, simpatizavam com ele, mas depois não faziam aquilo que ele lhes dizia. Não eram verdadeiramente seus amigos. É como se hoje em dia alguém dissesse: gosto muito de ouvir as palavras de Jesus, dão-me muita tranquilidade, serenidade, mas também não sou daquelas pessoas que vai à missa todos os domingos. Não sou nenhum fanático. Seria caso para lhe dizer: mas então não acreditas que esse Jesus que tanto admiras está ali, na missa, à tua espera? Não acreditas que ele ali fala contigo e te dá a sua força? Ou alguém que dissesse: eu simpatizo muito com o cristianismo, gosto particularmente daquela ideia do amor ao próximo, acho muito bem, sou contra a guerra, mas também há limites. Eu, quando chego ao meu trabalho, não suporto aquele colega ou aquela colega. Sim, Jesus, admiro-te muito, és o meu ídolo. Isso não basta? E a resposta de Jesus no Evangelho de hoje é: não basta. Não basta dizer Senhor, Senhor, Jesus, Jesus. É preciso fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. É preciso algo mais. Agora que recomeçaram os jogos de futebol, apesar de ainda não se poder ir ao estádio, veio-me à cabeça a história de uma pessoa muito conhecida no país vizinho. Talvez tu também o conheças. Chama-se Manolo, o homem do bombo. Sim, o homem do bombo. É um adepto de futebol ferrenho que acompanha os jogos da seleção espanhola por esse mundo fora, levando o seu bombo e animando a claque. É um homem conhecido porque, de facto, em todos os mundiais e europeus procurou acompanhar a sua equipa. Conta até ele que no Mundial de Espanha, em 1982, já lá vão muitos anos, fez 15.000 quilómetros à boleia para assistir os jogos do Mundial. Também saiu há uns poucos anos nas notícias, quando foi o Mundial da Rússia, porque por motivos de segurança não deixaram entrar nos estádios com o seu bombo. Foi um drama, eu diria que um drama para todos os adeptos daquela seleção, e ele próprio pediu a ajuda do presidente do governo e até se dirigiu ao Putin para ver se resolviam este problema e se ele conseguia entrar no estádio e apoiar a sua equipa. Este homem estava profundamente convencido que era mesmo necessário para a seleção ganhar. Seguia a equipa de um lado para o outro, apoiava, comprometia-se. Era realmente um 12º jogador. Não se contentava com ver na televisão, com comentar a jogada assim à distância, mas participava naquele jogo. Não lhe bastava dizer Senhor, Senhor, neste caso Espanha, Espanha. Precisava de estar ali. Precisava de pôr em prática esse seu amor à camisola. Citei o exemplo deste adepto. Poderia ter citado exemplos de outros adeptos do nosso país, também bastante conhecidos. Preferi não o fazer para não ferir susceptibilidades. Mas há pessoas
que se animam com uma causa e que se comprometem mesmo com essa causa, o que tem muito mérito quando se trata de coisas importantes e que fazem bem aos outros. E o que pode haver de mais importante do que fazer a vontade de Deus? Talvez hoje possamos pedir, nestes 10 minutos com Jesus: Jesus, ajuda-me a fazer a vontade do Teu Pai, do nosso Pai, que está nos céus. E para isso, ajuda-me a descobrir dia a dia essa vontade de Deus e ajuda-me a identificar-me com ela, a querer mesmo pô-la em prática. No Evangelho de hoje, Jesus continua a falar aos seus discípulos e põe-lhes um exemplo. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos contra aquela casa, ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína. Talvez possamos dizer que a casa construída sobre a areia é a casa de um teórico do cristianismo, alguém que tem uma amizade muito superficial com Jesus, tão superficial que não se compromete com nada, sobretudo se isso exige algum sacrifício. O Papa Francisco dizia numa ocasião: o dizer sem fazer é um modo de acreditar, mas muito superficial, que fica a metade do caminho. Eu digo que sou cristão, mas não faço as coisas do cristão. Dizia o Papa, é como maquilhar-se de cristão. E isso é um truque, porque a proposta de Jesus é sempre concreta. Quando alguém se aproximava e pedia conselho, Jesus dizia-lhe coisas concretas. As obras de misericórdia são concretas. E acabava o Papa dizendo: nós não podemos edificar a nossa vida sobre coisas passageiras, sobre as aparências, em fazer de conta que tudo vai bem. Temos de estar edificados sobre a rocha, onde está a nossa salvação, e aí seremos todos felizes. Pois, Senhor, podemos pedir-lhe, Senhor, que eu não esteja com esta maquilhagem de cristão, que eu procure pôr em prática as coisas que Tu me dizes, que eu procure conhecer qual é a Tua vontade para cada dia. Ajuda-me a ser também mais concreto, a edificar a minha vida, a minha casa, sobre a rocha, sobre a verdade que és Tu. Preciso mesmo da Tua ajuda. Tu na minha vida não és apenas um 12º jogador que me apoia, mas sem entrar em campo. Tu és o grande jogador, aquele que finta a equipa toda e que depois passa a bola no último momento, quando já só falta empurrar para a baliza. Pedimos também a ajuda de Nossa Senhora, para que saibamos ser daqueles que dizem e que fazem. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.